para a gente testar e preparar a nossa programação, a gente percebeu um rompimento e a gente, por segurança, antecipou essa parada e dando início à troca dessas válvulas. Certo. E quando a gente fala em relação à falta d'água, estamos aqui no centro de monitoramento, onde eu acredito que todas as regiões podem ser monitoradas, né? Todas as regiões em que a Sabesp oferece o serviço do abastecimento. Aqui na cidade, todas, região leste, oeste, sul, norte, foram afetadas? Ou a gente tem bairros, por exemplo, que estão mais impactados? A gente tem bairros mais impactados, né? Cerca de 70% da cidade está impactada, algumas regiões leste, alguns bairros têm o abastecimento normalizado, já preservado. Certo. E quais são esses bairros mais impactados que a gente tem? A gente tem a região central, a região norte, a região sul, são as mais impactadas. E o restante da cidade, os outros 30%, a gente faz o abastecimento por postos. Com relação aos problemas, né, que essa manutenção tem o objetivo de resolver, na nota que foi encaminhada para a nossa equipe de produção, a Sabesp fala sobre um problema histórico. Qual seria esse problema, Emerson? Os equipamentos, né, as válvulas que estavam instaladas eram equipamentos antigos, né, com difícil manutenção, então o nosso plano de modernização para garantir segurança hídrica, né, aumento da capacidade de bombeamento também dessa instalação, então um plano robusto com investimento aí de 29 milhões para que a gente traga mais segurança e garantia para o abastecimento da cidade de São José dos Campos. E agora, com relação ao retorno do abastecimento, qual é a previsão para os moradores ficarem, né, quem está nos assistindo, poder ficar um pouco mais aliviado? Qual a previsão para retornar o fornecimento de água na cidade? A gente já tem uma previsão de retomada amanhã, a partir da hora do almoço, né, gradativa, e aí um restabelecimento pleno do sistema ao longo de quinta-feira. E caminhões-pipa estão nas ruas aqui de São José dos Campos? Sim, estamos atendendo aí todos os serviços essenciais, hospitais, creches, todo serviço essencial, casa de idosos, e aí o nosso cliente também quiser entrar em contato com os nossos canais oficiais para que a gente receba essa reclamação e dê encaminhamento. Qual orientação a gente pode dar agora para os moradores? O importante é evitar o desperdício, né, o consumo consciente para que a gente tenha o menor impacto. Obrigada, Emerson. É isso, Nicoline. Todas as dúvidas então esclarecidas, previsão para o retorno do abastecimento amanhã a partir do horário do almoço. Eu volto com você aí no estúdio. Aproveita a presença do Emerson aí, Poliana, e pede para ele explicar como é que é feito esse abastecimento. Ele diz que 70% da cidade está sem água, que recebe a água da captação dessas bombas que estão sendo trocadas. Essas bombas são do Rio Paraíba do Sul? Essa é a primeira questão que eu gostaria de entender, né? Elas puxam essa água do Rio Paraíba. Ele falou que 30% da cidade recebe água de poços artesianos, né? Que ajudam nisso. E não há uma interligação desse sistema? Essas bombas prejudicam 70%, onde que é feito por poços, onde que é feito por essas bombas. Pede para ele explicar esse mapa para o pessoal de casa entender, porque o povo acha que assim, só falta água para bairro periférico, não está faltando para bairro nobre. E por que isso está acontecendo, Poliana? Por favor. E Emerson, Nicoline pediu para a gente perguntar como que funciona a questão do abastecimento na cidade. Isso porque 70% da cidade está fortemente impactada, outros 30% não estão tanto. Esses 70%, eles recebem a água de onde? A água captada por essas válvulas do Vale do Paraíba, esses outros 30% de onde vem a água? Explica um pouco para a gente sobre isso, esse funcionamento. Isso mesmo, né? Os 30% recebem água de poços profundos, né, espalhada ao longo do município de São José dos Campos, e a grande parte impactada, 70%, recebe água da captação do Paraíba do Sul, onde a gente está realizando a intervenção para a troca das válvulas e modernização do nosso sistema. E não existe nenhum tipo de interligação entre esses dois sistemas? As manobras necessárias que a gente poderia ter feito, a gente já fez, né, para minimizar o impacto e assim o sistema de poços ele tem uma capacidade menor, então ele atende uma região menor e essa estação ela é a responsável por maior parte do abastecimento da cidade. Sim. Nicoline?
Não, perfeitamente, Poliana. Somente agradecer ao Emerson, que explicou aí como é que funciona. Não há uma interligação total para tentar se equilibrar melhor. E a realidade é que a água vai começar a voltar amanhã à tarde. Então, a expectativa é que a carga do sistema só aconteça até a quinta-feira e o pessoal tem que ter muita paciência. Por fim, Poliana, só perguntar para ele se houve algum problema. Eu não consegui entender, ele falou que houve, por conta de segurança, antecipação da paralisação do abastecimento. Se houve algum problema no planejamento que havia sido executado pela Sabesp, que foi avisado para a população que só faltaria água a partir desta terça-feira. O que o Emerson tem para nos explicar? Certo. Emerson, explica para a gente um pouco melhor, qual foi o problema identificado por vocês que apresentou essa necessidade do serviço ser antecipado? Como eu disse, né, durante os nossos testes, a gente identificou um problema numa das válvulas, né, que ela rompeu, e aí a gente teve que fazer a antecipação do serviço. Uma vez que a gente já estava mobilizado lá, com as válvulas novas, com as equipes nos locais, aí a gente já optou por seguir com a intervenção, antecipando e gerando aí mais segurança para garantir a antecipação dessa intervenção e com isso diminuir o risco de desabastecimento e diminuir esse intervalo de parada que poderia ser maior. Ok, é isso, Nicolini, um serviço que foi antecipado, então, por um problema que foi identificado antes mesmo do início, né? A equipe já estava acompanhando ali onde seria feito esse serviço, mas no local houve esse rompimento que fez com que precisasse ser antecipada essa manutenção, então, de acordo com a Sabesp. Perfeito, a confirmação de que houve um problema antes do previsto. Por fim, Poliana, passe as informações de serviço de quem precisa de caminhão-pipa, de quem precisa de atendimento de alguma forma, quem tem pessoas acamadas, doentes em casa e precisa de caminhão-pipa para encher a caixa d'água, que não pode ficar sem água e não tem como locomover as pessoas e precisam de uma alternativa. Pois não, Poliana? Emerson, para a população, telefone para contato, quais são os canais oficiais para conseguir entrar em contato com vocês e pedir ajuda? A ajuda dos caminhões-pipas, né, esse suporte, porque a gente sabe que tem pessoas com gente doente, pessoas idosas, crianças, gente que mora em bairros muito afastados, que não tem recurso mesmo para tentar buscar alguma água em uma bica ou no supermercado mesmo. O que essas pessoas podem fazer? Como entrar em contato com a Sabesp? Nos nossos canais oficiais, através do nosso 0800 055 195, no nosso WhatsApp 33888000 e na nossa agência virtual www.sabesp.com.br. É isso, Nicolini. Perfeito. Está aí a parte do serviço que é importante. Agradeça ao regional da Sabesp, o Emerson, que gentilmente nos atendeu e acho que esclareceu o que a gente pôde esclarecer. A nossa audiência, a cidade toda está ligada e queria explicações e já entendeu que vai ter que ter paciência, que começa a voltar amanhã à tarde. Quem mora um pouco mais distante sabe que é só quinta-feira que deve voltar água. Obrigado, Poliana, pelas informações. Poliana Prestes ao vivo. Obrigado à assessoria de comunicação da Sabesp, que atendeu o nosso pedido. A gente estava pedindo um esclarecimento, alguma pessoa que pudesse esclarecer as dúvidas, e eu acho que a gente fez esse papel. Esclareceu da melhor forma possível você que está em casa. Então, ó, vem aqui, presta atenção. Água mesmo só quinta-feira. Começa a voltar amanhã à tarde. Por que que antecipou? Porque deu problema realmente, deu grosope, como eu falei, né? Antecipado, foram mexer no negócio, deu ruim. E aí já fecharam tudo e pararam com a captação ontem e à tarde já começou a faltar água. Estavam preparando para fazer a troca nessa terça-feira. Já tiveram que começar a mexer ontem. Previsão de volta agora a partir da tarde da quarta-feira. A gente já sabe que vai voltar mesmo na quinta, porque é de quarta para quinta que os reservatórios vão conseguir ter a pressão para encher e começar a atender o povo. Então, economize água, muita paciência e conta as histórias pra gente aqui no nosso